Não há mente sem vida, ou não há vida sem mente. Começando assim, ó, não há mente sem vida, ou seja, nessa frase eu estou presumindo que a vida, ela gerou a mente, né? E a mente, uma vez gerada ou existente, ela pensa sobre as coisas, pensa sobre a própria vida e tal, e passa a olhar para trás e julgar, enfim. Essa é a hipótese do primeiro segmento da frase. O segundo diz que não há vida sem mente. Então agora vamos tentar analisar de outra forma. Tudo que está sendo observado, se não tivesse ninguém para observar, Não existiria? Né? É aquela questão, porra, velho, Ah, o árvore caindo na Amazônia lá vai fazer barulho. Não tem ninguém para ouvir barulho, ele só existe quando tem alguém para ouvir. Então a mente é o que gera a coisa, é o fator gerador. Então você não consegue ter a vida sem ter a mente. Aí você fala, não, mas eu nasci, tem a vida, tem como é que se diz? A evolução das espécies de Darwin, não sei o quê, que depois veio o Australopithecus e tal. Mas isso tudo é uma interpretação que a mente está tendo. Então, quem veio primeiro, a vida ou a mente, o ovo ou a galinha? Tem que ser a mente, porque sem a mente, para observar a vida não era nada, nem existia. Na verdade, nunca houve nada. É a questão do absoluto. Então não, imagina que é o paraíso absoluto. Você é o paraíso, você é o todo. mas Tá pode ali. ser os dois, porque acontece. Na hora que a mente surge, ela vai estar julgando o absoluto. Então, Ela olha perde. a palavra que você falou antes de mente foi hora. Antes de mente foi hora. Foi hora. Então Como a assim? mente pode falar assim, na hora que a mente surge, Aí surge a hora, né? aí tem tempo. É. Na verdade, quando você elimina o fator tempo, não interessa quem criou quem. Se Deus criou todas as coisas, se todas as coisas criaram Deus. Agora tu A única arrebentou coisa que tudo. Então não é divide- nem a mente sem vida, nem Né, a vida sem mente. Tá, elimina o fator tempo. Sabe quando você faz a equação? X mais Y mais B mais C é igual. E depois você tira o X é isso. B. Tá, então tira a equação tempo, já não há mais pergunta de quem criou quem. Se não há tempo, a mente pode criar a vida e a vida pode criar a mente. E eu acho que é exatamente aí. E as duas juntas criam o tempo. Agora vamos criar o tempo, aí criam as duas juntas criam o tempo. E aí a coisa continua se desenvolvendo. Você tá quase criando uma santíssima trindade aqui, cara. que tem a ver, eu acho que por aí tem mesmo. sim, falei, cara, então exatamente não tem. É porque nós sempre colocamos, quando você foi dizer a frase, você disse assim, não, quando, a palavra quando é que não há. Tirou o quando, pronto. Vamos tirar o quando? Ele desestrutura qualquer tipo de Qualquer conceito, tipo de conceito, de até conclusão. a criação não faz sentido sem o tempo. Ela não existe sem o tempo. Porque sempre que vai criar algo... Não, mas eu manifesto, quando eu manifesto é verbo. Olha, verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Verbo sempre denota ação, né, cara? Uhum. Verbo sempre denota tempo. Não tem como conjugar um verbo sem tempo? Conjuga o verbo no tempo tal, Ser. no tempo tal, Ser. no tempo tal. É infinitivo, ainda é tempo. Ser é infinitivo. Ainda é tempo. Não se conjuga o verbo sem tempo. O grande Deus de todas as coisas, que faz tudo vir a existir, é o próprio tempo. Nossa, cara. Porra. Para o grande Deus. Eu não imaginei que a gente fosse chegar nesse ponto. Consequentemente, eu não sei nem o que dizer. Então eu vou continuar falando para ver se vem. Falando. Cara, o grande Deus que cria todas as coisas é o próprio tempo. O tempo é Ishvara, é o tempo criado pela mente, é o Deus que a mente criou. Existe um Deus, vamos dizer assim, um Brahman, que é o todo que está anterior a isso. Vamos lá, eu vou abrir um parênteses para voltar para os escritos bíblicos. Olha que coisa. Vamos deixar essa frase. Depois de 300 vídeos, você volta. Vamos lá, vou colocar aqui e fica aí, porque eu não vou ter respostas. Vou citar Gênesis. No princípio era o verbo. No princípio era apenas o verbo. E disse Deus. E as coisas vão. Só agora que coisa interessante. Verbo só se conjuga em tempo, cara. Verbo não faz sentido sem tempo. Então não conjugue o verbo, cara. Eu acho que quando fala no princípio era o verbo inconjugado, entendeu? É para dizer que ele é um potencial em si. Porque se você pensar em resposta, né, tem uns vídeos que a gente já viu também que fala exatamente isso aí. A resposta definitiva e absoluta não pode conter a pergunta. Então, quando você conseguir dar essa resposta, nunca houve uma pergunta a ser feita. Consegue sacar a ideia? Então, se você, ao mesmo tempo que se você está no mundo das perguntas, vamos dizer assim,
Você nunca vai encontrar uma resposta definitiva. Não vai. Sempre ali tu fala, tá, mas e da onde surgiu isso? Tá, mas e aí qual Sempre que é? há mais. Então sempre vai ter mais. Essa é a realidade que a gente está aí. E essas perguntas são abastecidas pela própria infinitude da resposta absoluta. Respostas que podem haver. Então a resposta absoluta, ela não vai ter tempo, não vai ter nada. E ela vai existir sem perguntas. Então o problema aqui é a gente tentar deduzir, investigar, perguntar, questionar, julgar. então falar, é o tempo, é não sei o que, Deus é o Criador, só existe, só faz sentido com o tempo, só não sei o que, a mente cria a vida cria a mente. Então qualquer tipo de absoluta pergunta que a gente vai fazer vai descaracterizar uma resposta absoluta, possível, que ela não vai ter nenhuma pergunta. Então é o que você falou no vídeo anterior, ou foi nesse, que eu não consigo ver o que está atrás, eu só consigo ver sempre uma face da coisa. Eu nunca consigo ver o A objeto por inteiro. resposta é a outra, é o que eu não vejo, Exatamente. porque é o que eu não julgo. Então é a mesma ideia, a resposta absoluta não tem nenhuma pergunta, porque ninguém está lá para perguntar nada, sacou? Eu vou trazer um outro conceito, já que nós estamos homileticamente analisando. Eu disse no vídeo anterior que não se pode ver um objeto inteiro, só ver uma face. Porém, com o tato, a sua mente constrói um objeto inteiro. A sua mente tem mais acesso, é verdade. Você tateou uma vez, mas a sua mente também, pela visão, consegue construir o objeto inteiro. Eu pego aqui o caderno, giro, ok, memorizei, fecho o olho, onde tem atrás, tem tantas folhas e tal, eu consigo. Também consegue uma maçã, eu consigo tatear. Os mesmo sentidos constroem a realidade na sua mente. E é tão incrível que mesmo no teu sonho ou na criação da tua mente, você só vai conseguir ver uma face do objeto. Mesmo que você tenha tateado completamente, você vai pegar a maçã, tá? Na sua mente você vai criar aquela face de maçã. Não tem como você imaginar ela desdobrada e... Entendi, ela perde o sentido, né? Se ela for um todo, ela perde o sentido. Como é que vai ser? Quando nós dizemos que tudo está inserido no nada, né? Essa maçã está inserida no nada que você não pode julgar. Parece que a face real dela está exatamente lá, no nada, onde você não pode julgar, onde você não pode ver, onde a luz não pode refletir. É legal que você está fazendo a relação de uma maçã, mas a gente consegue expandir para a própria realidade em si. Sim. Toda a realidade, tudo que nada mais vejo... é do que uma face de maçã.